O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Arquitetura e arte sempre estiveram próximas. Ao longo da história, uma sempre caminhou ao lado da outra e influenciou. E o Caldo de Cultura de hoje te mostra como funciona esta interseção. O Caldo de Cultura está no ar. Lolo Cornelsen é um dos maiores arquitetos brasileiros. Com um legado incrível, uma de suas marcas são casas com projetos arquitetônicos ousados, como esta aqui, a Casa Medoro Belotti, que virou um espaço de exposição. Confira na reportagem. A casa é datada de 1953, são 61 anos de existência, mas a arquitetura é tão moderna que pode-se dizer que o projeto é dos dias de hoje. Traços modernistas nos detalhes da fachada que remontam um vagão de trem ou na composição do painel de porcelana. Esta é a Residência Medoro Belotti, projetada sob medida pelo arquiteto Lolo Cornelsen. A casa, em estilo modernista, foi uma das primeiras da corrente arquitetônica de Curitiba. Lolo buscou influência em Le Corbusier, arquiteto francês que foi o pai da arquitetura moderna e que defendia a funcionalidade e inovação nos projetos, regras seguidas à risca por Lolo. A construção é totalmente corbusiana, são os pilotis, a fachada, que lembra um vagão de trem, o painel preto e branco que está situado na frente e a parede de cobogós que está aqui atrás. Mas nem sempre tudo foi tão bonito assim. A casa foi abandonada e tomada por vândalos. Aí entrou o árduo trabalho de Hugo Humberto em catalogar e restaurar a casa, e mais, transformá-la em patrimônio histórico. Por conhecer o Lolo há pelo menos 7 anos e depois que ele falou do lamentável episódio da casa dele ter sido demolida, a casa da Tuné, ele passou a se referir a esta casa, Residência Belotti, como a principal obra modernista dele em Curitiba. O antigo proprietário tinha intenção, ela ficou abandonada há anos, tinha intenção em deixar ela abandonada a ponto que ela caísse, que ela fosse demolida. Inclusive ele chegou a pôr à venda o terreno para a casa ser demolida, apesar dela ser uma unidade de preservação. E na época até fizemos vários movimentos para que a casa fosse vendida para alguém que restaurasse ela e não demolisse ela. Ao percorrer a residência, é possível ver a exclusividade do projeto. Conta a arquiteta Gabriele que os donos eram de baixa estatura e isto foi valorizado nos cômodos. Levou 3 anos para ela ser construída. A família habitou aproximadamente também 3 a 4 anos. Ela foi bem vendida e tiveram 4 famílias que moraram aqui. E o Lolo, ele conta pra gente que ele fez a casa sob medida para os primeiros moradores, né? Ele pesquisou como que era a família, quais eram os hábitos, então tudo isso está relacionado, a casa foi projetada mesmo pensando nessa família. A Casa Medoro Belotti, em tempos áureos, serviu de espaço para muitas festas, comemorações e até casamento. Visitas ilustres, como a do Papa João Paulo II, também estão no repertório da casa. Essa integração entre a frente e os fundos, o espaço do bar aqui ao lado da escada, que também eles tinham o costume de dar festas, então existia um bar, embaixo da escada uma adega, do lado da escada aqui também tem as champanheiras, que eram espaços para colocar gelo com champanhe, então isso foi pensado na família. Mas tem muitas outras curiosidades na casa também, muitos elementos que valorizam esta casa. Nós acabamos de saber recentemente que o Papa, em 1980, esteve aqui na casa. Então, essa é a imagem que a gente quer deixar para casa, entendeu? A parte de vida dela. Localizada próxima à reitoria da Universidade Federal do Paraná, a residência, que sempre mexeu com o imaginário da comunidade, foi aberta para visitação após a reforma e se transformará em espaço cultural. O painel na frente, na fachada, aqui em branco e preto, desenhado pela Lolo, e um painel de cobogó aqui na parte dos fundos,
que são elementos de porcelana esmaltada. Eram peças, painéis que chamavam muita atenção na época, tanto que pessoas vinham batendo no portão e falavam, por favor, me deixa fotografar, me deixa ver. E a gente fez um trabalho de pesquisa para saber quais eram os elementos que realmente são originais e o que não era original. E ela voltou a ser o que era o projeto do Lolo. Com relação aos materiais aplicados, nós também, o hall, o piso do que eram os quartos, do escritório, tudo isso a gente conseguiu. E um dos grandes chamariz da casa é esta escada, que ela está no mármore original de 60 anos atrás. A gente conseguiu restaurar ele, impermeabilizar e voltar ao que era antes. Achamos um proprietário que investiu na casa e no final do processo, por sugestão minha e da Gabriele, a gente pediu para ele deixar um período aberto ao público, justamente para gerar a curiosidade que as pessoas tinham em relação à casa há pelo menos 60 anos. Então agora, quando ela ficou pronta, o proprietário abriu as portas e muitos artistas, por ter uma ligação, por conhecer a casa, sentiram a obrigação de colaborar com isso. Então eles vieram nos procurar e nós temos aproximadamente 5 ou 6 exposições paralelas aqui, que a gente está mostrando o que os artistas da cidade têm feito. E todo este resgate da estrutura física e histórica da casa rendeu um livro que será publicado em breve por Hugo e Gabriele. O livro está buscando relatar, ser mais do que um livro de arquitetura, ele está buscando a parte humana da casa. A arquitetura moderna ela tinha 5 princípios e algum deles o Lolo aproveitou nessa casa, como são os pilotis na fachada, né? Também a fachada toda com as janelas em fita, a cor vermelha, ela também é uma das cores usadas, né, na arquitetura moderna. Todos esses elementos que eram da arquitetura moderna, mas tranquilamente dá para se dizer que ela foi projetada, por exemplo, no mês passado, né, de tão à frente e inovador que foi para a época. Você vai conhecer agora o projeto que procura reviver a memória arquitetônica de um modo bem artístico. Não basta observar a cidade, é preciso captá-la, preservá-la e, no caso deste grupo, o jeito de guardar um pedacinho de Curitiba é com tinta e papel. Este é o coletivo Croquis Urbanos. Para entender um pouquinho mais sobre o grupo Croquis Urbanos, nós vamos conversar com um dos fundadores, o professor José Marconi. Professor, quando começou o grupo e de onde surgiu essa ideia? O grupo começou em março de 2013 e a ideia surgiu de 2 fontes. A primeira fonte é o grupo internacional chamado Urban Sketchers, que tem uma proposta semelhante à nossa, que é de ir a lugares e desenhar in loco. E a outra grande inspiração foi a observação que a minha companheira, designer também e croquiseira urbana, Lia Mônica Ross, fez do outro designer, do outro arquiteto chamado Reinhold Klein. E a gente se juntou e formou esse núcleo inicial aí de croquiseiros em março de 2013. E agora, no nosso último encontro, a gente teve 83 pessoas. Então, já vai completar 2 anos próxima semana. Então o grupo cresceu muito e se enriqueceu muito. Entre os croquiseiros está Fabiano, que também é um dos fundadores do grupo. Para ele, a ideia principal é de reunir pessoas para apreciar um lugar da cidade. Na verdade, o croquis ele tem vários objetivos, né? Dependendo do ângulo e o ponto de vista de cada croquiseiro é uma coisa. Tanto que várias entrevistas, às vezes a gente vai ver depois o que cada um contou. É muito curioso, porque cada um conta uma história do porquê participa, sabe? E como observa o grupo. Isso que é legal, essa pluralidade, né? Então, por exemplo, para mim, eu gosto muito da crônica, né? Crônica gráfica, tipo, porque eu, além de desenhar, escrevo. Então, eu gosto de contar a história da cidade através dos desenhos. Para mim, o croquis é uma espécie de apreensão de um momento da cidade, sabe? Tipo uma apreensão do tempo, daquele pequeno intervalo que a gente está aqui, os personagens passando, como está aquele prédio naquele momento e tal. Mas tem várias ações que a gente acaba praticando, né, com o grupo, que é, por exemplo, desenhar construções que estão
com risco de desaparecer, né, que estão deterioradas ou que vão ser demolidas. Daí tem momentos de desenhar um lugar pitoresco, como a gente foi na casa do Dalton Trevisan, né, do nosso vampiro, escritor Dalton Trevisan, foi lá e realmente invadiu, assim, teoricamente, o espaço dele, misterioso. E outras coisas como o próprio prazer de desenhar, né? E no coletivo está também o arquiteto Carlos França, com uma vasta experiência e carreira. Para ele, o momento é de terapia, além da importância de preservar a memória da cidade. O desenho em si é uma atividade que, em primeiro lugar, é prazerosa. As pessoas que gostam de desenhar vêm e desenham. E, ao mesmo tempo, divulga a arte, né, do desenho, que eu acho bastante importante. Então, todo o pessoal que trabalha aqui com o desenho tem alguma ligação com a arte. Ou são arquitetos, ou são designers, ou são pessoas da Belas Artes, ou são artistas plásticos, ou são simplesmente pessoas curiosas que gostam de desenhar e que procuram desenhar. Então, eu acho que a importância disso é esse convívio de pessoas que estão interessadas em retratar e registrar, de alguma forma, a imagem da cidade, né, que é interessante. Às vezes são olhares que as pessoas não veem e a gente vai buscar e depois divulga. E é um convívio salutar, alegre, cultural, né? É isso aí. Até a gente entrou na onda dos croquis e ó, tá ganhando desenho. Nós vamos a um rápido intervalo e depois você vai conferir a exposição que celebra 50 anos de carreira de Jaime Lerner e ainda o longa-metragem que conta a história de 3 casas modernistas aqui do Paraná. O caldo volta já! Jaime Lerner é dono de uma vasta carreira e em 2015 completa 50 anos como arquiteto e urbanista e ganhou uma exposição no Museu Oscar Niemeyer. Que tal se cada agulhada da acupuntura for um gesto de amor à sua cidade? Comece desenhando a sua cidade. Desenhe a vizinhança e marque aquelas pessoas que você conhece. Cumprimente-as pelo nome. É uma boa acupuntura. Quando ele recebeu o título de cidadão emérito de Curitiba, ele está gravado no início da exposição, em que ele cita textualmente essa frase, né? Foi na Rua Barão que eu fiz o meu curso de realidade e também o meu curso de fantasia. Ali, menino, filho de imigrante, com 5 irmãos, o olhar do arquiteto já estava ali de alguma maneira, né? Era o responsável pelo bom olhar da loja do pai, né? Ele era o responsável pela mudança, né, a cada estação dos objetos que iam para a vitrine. Viu ali passar desde dos imigrantes ou dos migrantes do sul do estado que desciam ali na estação de trem e andavam ali na rua. Vinha gente do campo, gente da capital, gente da cidade, gente de todo lugar, que chegava de trem e por ali passava. Todo o setor público, o poder se concentrava na Rua Barão. E no tal do terreno baldio, como ele mesmo diz, era um lugar onde ele fazia fantasia. Cada vez que um circo se instalava, ele, menino e amigo de todos os comerciantes, porque nasceu ali, eles pegavam resto de lona dos toldos das lojas, eles guardavam os toldos que já estavam meio rasgados para fazer o remendo das lonas de quando os circos vinham, né? É uma história linda, assim, né? E esse lado artístico o Jaime não perde, né? Porque ele é um fomentador das artes. Assim, em Curitiba, no período em que todos os cinemas comerciais foram fechados, o prefeito adquiriu vários deles para manter os cinemas abertos, né? Assim, construiu o teatro, construiu o cinema, fez o Museu da Gravura, né? Criou a Camerata. Então você tem diversas manifestações
das artes, assim, é onde o Jaime de alguma forma se interessou, cuidou e plantou alguma coisa para que essa coisa, elas pudessem permanecer vivas. E tendo Curitiba como palco para a imaginação, Lerner desenvolveu boa parte de seus projetos visionários aqui na cidade, que logo se espalharam pelo mundo. A razão, eu acho que eu particularmente vejo, que ele diz que ele não gosta de ser chamado de urbanista, é que a arquitetura ela é obrigatoriamente algum tipo de objeto, né? E o urbanismo do Jaime não é um urbanismo de mapa, é um urbanismo de objetos. Essa memória afetiva se dá porque, de alguma forma, todos os conceitos que ele acredita na questão urbana acabam por se transformar, de alguma maneira, em algum objeto da arquitetura. Então, porque acredita nas artes, incentiva a fazer o paiol, incentiva a fazer o memorial, incentiva a fazer outros teatros, fosse no governo do estado, no projeto Velho Cinema Novo, porque ele quer salvar uma rua, ele leva as crianças para desenharem a rua. Todo o olhar e ação do Jaime, do ponto de vista do urbanismo, acaba no limite lá na arquitetura, né? E é por isso que você guarda isso na memória, porque não é exatamente um mapa, são objetos que viram referência na cidade de alguma maneira, que influenciam o dia a dia, que muda a sua rotina, que muda o seu programa, sua hora de lazer. A exposição do Museu Oscar Niemeyer comemora 50 anos de carreira do arquiteto e mais das vozes da cidade remonta à inspiração de Lerner. São Estações Tubo e o famoso BRT, a Ópera de Arame, a Rua 15. Bem, a partir de um convite, então, do museu para comemorar os 50 anos da vida profissional do Jaime, nós usamos o principal acervo, né, da vida privada do Jaime, porque prefeito 3 vezes, governador 2 vezes, tem um conjunto de obras onde ele, mesmo governador ou prefeito, o olhar do arquiteto esteve presente, né, durante todo esse tempo. Mas na posição de prefeito, esses projetos todos foram compartilhados com os demais profissionais que estão aqui através dos depoimentos, alguns croquis, alguns desenhos, digamos, ao longo desses 50 anos, porque parte desses profissionais trabalhou em parceria com o Jaime na vida privada, mas também prestou serviço para o município e para o Estado na condição de arquitetos, né, em algumas obras, onde a gente coloca uma espécie, não de coautoria, mas de desenvolvimento da ideia original, né, em que o Jaime teve prefeito, no período em que foi prefeito. Isso está na primeira parte da exposição, que ainda é o Jaime menino, recém-formado na engenharia, depois recém-formado como arquiteto, nos projetos privados, nos grandes concursos onde ele participou e alguns ele foi premiado junto com o restante do grupo. Aí a gente passa por uma fase em que é praticamente Curitiba, mas é uma pequena parte de toda a mostra. Damos um salto, então, por conta da cidade, que é o olhar do urbanista, né, e também do arquiteto. O Jaime prefere ser chamado de arquiteto das cidades, não de urbanista, porque a questão urbana não trabalha exatamente na questão da forma. Nas demais cidades, principais cidades do Brasil, em que o Jaime trabalhou, né. No final da exposição, então, tem um conjunto de alguns lugares, da metade para o final, né, onde o Jaime influenciou pessoas e profissionais e outras cidades na tomada de decisão, seja fosse para a criação de parques, fosse para a criação de um transporte coletivo. Hoje o BRT está em praticamente 200 cidades inspiradas em Curitiba, né? Cada qual num modelo apropriado de inserção urbana, porque depende muito, não é um metrô que você cava embaixo da terra e não sabe o que tem, né? O ônibus, porque ele anda na superfície, ele precisa dessa cidade construída, está adaptado de alguma forma à realidade que se impõe. Então, cada uma das cidades encontrou suas próprias soluções, mas a partir de um conceito que nasceu aqui, foi desenvolvido aqui na parceria do Jaime, do Ceneviva, do Frick, do Euclides e outros tantos, né? E aí, assim, a partir dessa inspiração, veio a ideia de trazer a inspiração nas outras pessoas, aonde Curitiba inspira outros profissionais. Aí fizemos aqui uma
uma pequena amostra dos croquis urbanos de alguns fotógrafos e alguns artistas plásticos que usam a cidade de Curitiba como sua fonte de inspiração, né, digamos, a matéria-prima, né, de onde sai a arte de cada um deles. Unir a história de 3 casas modernistas desde a concepção do projeto até a demolição. Este é o longa-metragem Traço Concreto de Eduardo Baggio. Do nascimento de um projeto até a demolição da obra. Este é o plano de fundo do documentário Traço Concreto, reviver as memórias da arquitetura moderna paranaense. Eu acho que tem essa troca com o meio da arquitetura, né? É um filme, portanto, em princípio, de nossa parte, dos realizadores, nossa área, a área cinematográfica, ainda que a gente tenha trabalhado com consultoria do Irã Dudek, que é um arquiteto, então a gente tomou muito cuidado, né? Como em geral sempre se faz, pesquisando muito, tendo o cuidado de entrar num assunto que não é o nosso assunto do nosso dia a dia. Essa troca é muito intensa, né? Entre o filme ser exibido em eventos de arquitetura e ser exibido em festivais de cinema, e a gente ter convites de pessoas ligadas ao meio arquitetônico para conversar, e ter convites de meio cinematográfico, e ele, de alguma maneira, ele tem continuado sempre muito constante, tem uma procura muito grande, inclusive do DVD, né? Claro, não um blockbuster, mas muito grande para um filme independente. E foi para alguns festivais, e agora no mês passado, em novembro, ganhou o prêmio de melhor documentário no Cine Tecton, lá no México. Então ele vai se alimentando, parece que a vida dele vai continuando de alguma forma, ele permanece aí mesmo 2 anos depois do lançamento, né? Já está fazendo 2 anos. A arquitetura moderna tem um lado estético e não apenas funcional. Morar em uma casa modernista é viver em uma obra de arte. A arquitetura moderna, ela tem uma ligação muito forte com o Brasil, até pela questão do concreto, da presença do concreto, que é um material muito que tem grande quantidade, né, no Brasil, que se usa muito, e ela tem o impacto, ela sempre é muito impactante, seja pela linha mais brutalista, seja por um estilo mais delineado, como o que o Lolo trabalhava, mas ela sempre chama muita atenção, né? E eu me lembro, uma das vezes, muito antes de fazer o filme, que me chamava a atenção questões de arquitetura, era de um livro do Décio Pinhatari, em que ele tratava da arquitetura como arte, e ao tratar da arquitetura como arte, ele dizia que é a única arte que se coloca na cara das pessoas, mesmo que elas não queiram ver, porque ela está na rua, o prédio está ali, se o cara trabalha, ele vai ter que passar por ali, entrar ali. Então ele dava essa dimensão assim de ser a única arte que ela está posta no cotidiano de uma forma que nenhuma outra expressão artística tem, né? Essa presença tão, até de certa forma, brutal, impactante, né? E a gente talvez se anestesie no cotidiano, não repare tanto, não dê o valor que poderia dar, né? E as casas modernistas aqui em Curitiba, muitas das residências muito importantes, de obras muito importantes, já foram demolidas, né? Ainda tem várias outras, mas a gente já chegou num ponto que várias delas já foram demolidas, né? Eu tinha um interesse assim, por arquitetura muito do cotidiano, de olhar e tal, e me chamava a atenção algumas residências em especial e alguns prédios não residenciais, que eram prédios que carregavam características de arquitetura moderna, mas que até a época eu não diferenciava tão bem, não reconhecia tão bem isso. E eu trabalhei muitas vezes junto com o Danilo Picheira. Esse é um projeto que a gente fez juntos, que nós dirigimos junto, o roteiro até é dele, e ele também tinha esse interesse e acabou, ele sim se aprofundou mais numa pesquisa, desenvolveu essa pesquisa para o roteiro, e aí surgiu essa ideia de fazer um filme.
uma das premissas era exatamente assim de não ser, não focar como sendo da arquitetura do Paraná ou do Brasil, tanto que a história do filme ela é muito centrada nos 3 personagens principais, que são 3 casas, tá? Então é uma casa que está sendo feita, uma casa onde as pessoas habitam e uma casa que foi demolida, que já está morta. Então tem essa coisa meio nascimento, vida e morte. E trabalhando com as ideias modernistas, por que fazer uma residência com aquelas características que às vezes são até estranhas, difíceis de entender em sua funcionalidade, né, na vivência do dia a dia. E aí surgem os porquês são respondidos por motivações estéticas, motivações ideológicas, motivações de influência artística, né? E foi por aí que a gente foi trabalhar com essas residências. Elas são as 3 em Curitiba, mas o filme não situa exatamente porque a ideia era tratar sobre esse conceito da arquitetura modernista, seja onde estiver, né? Nosso clima aqui é muito ingrato, muito frio. Então eu fiz a casa um formato de leque, que atingisse o sol de manhã e que chegasse à tarde e ainda batesse o sol, onde era o meu ateliê, que eu tinha lá dentro, e os quartos de dormir dos meus filhos e de minha esposa, que era nessa curva. E no lado sul, eu fiz mais a parte de lazer e tal. Arquitetura como arte. Projetos arquitetônicos apresentados de forma a trazer uma reflexão sobre a cidade como organismo vivo em constante mudança e que precisa de intervenções. Esta é a exposição Arquitetura para Curitiba, uma mostra em mutirão. A gente tem, por exemplo, um projeto numa escala muito reduzida de um único objeto de mobiliário, uma cadeira, em que a pessoa pedalando produz energia elétrica e pode carregar celular, por exemplo. Não é um projeto voltado para produzir energia, é um projeto voltado para integrar as pessoas numa atividade lúdica. A ideia surgiu de um projeto de extensão do curso de arquitetura da UFPR, que pretendia promover a integração de alunos e escritórios de arquitetura. O projeto cresceu tanto que até alunos de outras universidades participaram. Durante 5 ou 6 meses, eles se encontraram semanalmente e foram desenvolvendo os trabalhos. O resultado nós estamos vendo aqui agora. E mais do que projetos arquitetônicos, o principal objetivo da exposição é discutir o papel transformador da arquitetura na sociedade. Por exemplo, tem um projeto do escritório Grifo, que basicamente seria reatar aquilo que o urbanismo dos anos 70 dividiu em Curitiba, que é a Travessa Nestor de Castro. Colocar um calçadão em cima e devolver para os pedestres aquela integração que, pelo menos, o pedestre hoje teria acesso da Praça Tiradentes até o Largo da Ordem sem atravessar ruas. Quer dizer, você daria prioridade para as pessoas e não para as máquinas. Para a aluna Rafaela Ribas, a exposição foi um meio de incrementar a carreira e ver a arquitetura com um olhar mais artístico. Todo mundo, quando pensa em arquitetura, pensa bastante na parte técnica e engenharia também. E a gente traz de uma maneira mais artística, mais sensibilizada para o público conseguir perceber tudo aquilo que a gente está fazendo. O Musa ficou lotado para receber todos os visitantes que se integraram com as obras. Para a pró-reitora de Extensão e Cultura, Deise Picanso, ter exposições diferenciadas como esta promovem o Musa como espaço democrático e de todas as formas de arte. Essa é uma proposta de gestão, né, do Musa, de abrir para outras áreas, para fazer esse diálogo. Como a gente já tinha tido exposições de gravura, fotografia, né, todas as áreas das artes visuais, a expectativa era grande em relação a essa ocupação pela arquitetura, que é diferente da ocupação normalmente que a gente vê, né, em outras áreas. Nosso programa está chegando ao fim, mas a gente pode se encontrar na internet, no site aí que aparece na sua tela. Na semana que vem eu volto com mais cultura para você. Até mais!